Sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Games de Filmes. Hoje, vamos tirar o pó das nossas invenções mais malucas e colocar a chaleira no fogo. Vamos falar da dupla britânica mais icônica de todos os tempos, Wallace e seu fiel e muito mais inteligente cão, Gromit. Muita gente conhece os filmes premiados com o Oscar, mas poucos sabem que a transição dessa estética de massinha para os videogames rendeu 3 títulos que são verdadeiras joias escondidas. Eles capturaram o humor britânico seco, o design retrofuturista e, claro, a obsessão por queijo. Prepare-se, porque hoje vamos dissecar os 3 grandes jogos da franquia, entender por que eles são fantásticos e onde eles acabaram pisando no queijo. Já aproveita esse início para martelar o botão do like. Se você não se inscrever, sua conexão pode ficar mais lenta que o Wallace tentando acordar cedo sem a ajuda de uma máquina. Não seja um pão duro. Se inscreva para não perder nenhuma engrenagem do nosso canal. Wallace and Gromit in Project Zoo, 2003. A era de ouro do PS2. Lançado para PS2, Xbox e GameCube, Project Zoo é o jogo que a maioria dos fãs guarda no coração. A história é clássica. O pinguim vilão, Feathers McGraw, sequestra filhotes de animais no zoológico para forçá-los a trabalhar em sua mina de diamantes. Os detalhes fantásticos, o jogo é uma plataforma 3D de respeito. O que era fantástico aqui era a interação entre os dois. Você controla o Wallace, mas o Gromit está sempre lá, sendo o cérebro da operação. As invenções eram o ponto alto, o Spring Boots para pular alto, o Porridge Gun, arma de mingau para prender inimigos e até um lança-foguetes de bananas. O design dos níveis era enorme e cheio de caminhos alternativos, algo bem ambicioso para a época. Este jogo ensina sobre lealdade e libertação. Wallace e Gromit não estão lá por dinheiro, mas para resgatar amigos. Ele mostra que com criatividade e algumas peças de metal velho, você pode derrubar até o império mais tirânico. Mas nem tudo era queijo suíço. A câmera às vezes ficava mais perdida que cego em tiroteio de ervilhas. Os controles do salto podiam ser bem traiçoeiros, fazendo você cair em buracos por pura falta de precisão. Era um jogo excelente, mas que às vezes te deixava com os nervos à flor da massa. Wallace and Gromit's Curse of the Were-Rabbit, a maldição do coelho-homem. Lançado junto com o filme, este jogo elevou a escala. Agora tínhamos um mundo semi-aberto na cidade de Wigan. A missão? Limpar a infestação de coelhos antes do Festival de Vegetais Gigantes. Os detalhes fantásticos, a Frontier Developments conseguiu algo incrível. O jogo parece um filme interativo. O sistema de Suckerer, um aspirador de coelhos, era extremamente satisfatório de usar. O jogo brilhava no modo cooperativo, jogar com um amigo, um sendo o Wallace e o outro o Gromit, era a experiência definitiva. Além disso, o ciclo de dia e noite mudava as missões, trazendo uma variedade de gameplay que muitos jogos de filme ignoravam. O que ele nos ensina? A lição aqui é sobre responsabilidade e ética ambiental. Eles são exterminadores que não matam, eles capturam e cuidam. Ensina que para todo problema, como uma infestação, existe uma solução humana e inteligente que não exige violência bruta. Mas nem tudo era queijo suíço. O problema é que o jogo podia ser repetitivo como conversa de papagaio. Aspirar coelhos pela 100ª vez perdia a graça rápido. E vamos ser sinceros, as missões de escolta eram um verdadeiro pé no sapato, ou melhor, na pata. Se você não tivesse paciência, o jogo acabava virando um coelho assado na sua paciência.
Wallace and Gromit's Grand Adventures, 2009. A maestria da Telltale. Anos depois, a Telltale Games, antes da The Walking Dead, assumiu a franquia com 4 episódios focados em point and click. Os detalhes fantásticos, aqui o foco mudou da ação para o humor e roteiro. É o jogo que melhor capturou o diálogo dos filmes. Cada episódio tinha uma temática, desde criar um exército de abelhas gigantes para produzir mel, até transformar a casa deles em um resort de férias. Os quebra-cabeças eram inteligentes e exigiam que você pensasse exatamente como Wallace, usando lógica de inventores malucos. A direção de arte era impecável, simulando as impressões digitais na massinha dos personagens. O que ele nos ensina? Ensina sobre empreendedorismo e resiliência. Wallace está sempre tentando abrir um novo negócio e mesmo quando tudo explode, literalmente, ele não desiste. Ele nos mostra que falhar faz parte do processo de criar algo grandioso. O problema é que o jogo podia ser travado como porta de castelo enferrujada. Por ser um jogo de episódios, alguns eram bem mais sem sal do que os outros. Às vezes o ritmo era tão lento que você sentia que estava esperando o queijo maturar por tempo demais. Conclusão: o legado de massinha. Wallace e Gromit nos games provaram que uma boa licença, quando entregue a desenvolvedores que amam o material original, resulta em clássicos. Eles nos ensinaram que não precisamos de armas de fogo ou explosões nucleares para salvar o dia. Às vezes, só precisamos de uma boa xícara de chá, um cão fiel e uma ideia mirabolante. Estes jogos são cápsulas do tempo de uma era onde os jogos de filmes tinham alma. Se você tiver a chance, jogue o Project Zoo. Ele ainda envelheceu como um bom queijo cheddar. E você, já jogou algum desses? Qual invenção de Wallace você queria ter em casa? Comenta aí embaixo. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, dê um clique de mestre no like. Se inscreva para que nossa comunidade cresça mais que os vegetais do Festival de Wigan. Até o próximo episódio e lembrem-se, fiquem longe de pinguins com luvas de borracha na cabeça. Tchau!